Será mesmo que nós precisamos de profetas e suas profecias nos dias de hoje? Quando nós falamos sobre esse assunto, nós temos pelo menos duas interpretações muito conhecidas sobre o que é ser o profeta e o que seriam as profecias nos nossos dias. Você já viu aí diversas figuras que são conhecidas, inclusive, como profetas dos nossos dias, inclusive estão na capa desse vídeo, pelo menos algumas delas. E eu não tenho o intuito nem o objetivo de ofender nem denegrir a imagem de nenhum deles. Coloquei porque são, de fato, conhecidos e eles se apresentam como profetas do Senhor. Mas há duas interpretações muito populares, muito conhecidas sobre profecias e profetas. Quais são elas, Evandro? Uma interpretação ou uma linha de entendimento sobre profetas e profecias diz que os profetas de hoje e suas profecias são exatamente da mesma maneira que Deus se revelava no Antigo Testamento, ou antes de nós termos o fechamento da Escritura e nós entendemos ser ela aquilo que vai nos guiar, o manual de regra e fé. Então, para alguns irmãos, as profecias que hoje nós ouvimos, e são diversas, elas são sim enviadas por Deus, que Deus continua se comunicando com o seu povo, com o mundo, com todas as pessoas, através de homens e agora através de mulheres, como ele fazia no Antigo Testamento. E aí alguns citam exemplos, por exemplo, de Samuel, que Deus chamou e falou com Samuel quando Samuel era novo, e muitos outros profetas que receberam esse ministério de ser um canal de Deus para o povo. E todas as vezes que Deus queria falar com o povo, seja para exortar, para corrigir, ou mesmo para prometer alguma coisa boa, Deus falava através de pessoas que eram escolhidas. Logo, as profecias seriam justamente a voz do próprio Deus, seria o recado de Deus para o seu povo ou para qualquer nação a quem fosse destinada a mensagem. Nos dias de hoje, os profetas dizem que são exatamente assim, que Deus os usa para transmitir um recado para a igreja ou para uma nação, seja algo do tipo: Deus me mostrou que vai acontecer um grande mal, Deus me mostrou que vai acontecer uma grande enchente, Deus me mostrou que vai acontecer um grande apagão, Deus me mostrou que vai acontecer um tsunami. E com isso Deus estaria agindo para trazer o ser humano até ele. Seria essa uma maneira de Deus levar as pessoas ao arrependimento e entregarem-se a Cristo, e ao mesmo tempo punir o pecador devido ao seu pecado. Os irmãos que entendem a profecia e o profeta hoje como sendo iguais ao Antigo Testamento, eles dizem que o profeta, quando fala, eles dizem deles mesmos, por exemplo, eu estou falando porque Deus está mandando, ou seja, quando o profeta ele abre a boca, é Deus quem está falando. Assim sendo, toda a igreja deve acatar, deve ouvir, respeitar e obedecer o que o profeta ou a profetisa está falando, porque é a voz de Deus. E eles não gostam de ser questionados, não gostam de ser indagados, nem tampouco confrontados. Se você disser que não acredita em um desses profetas, se você disser que não acredita nas suas profecias, pode ter certeza que eles dirão que você é um perseguidor, que você é um inimigo de Cristo e que você está falando mal dessa pessoa. Eu não sei se você já prestou atenção, mas normalmente esses profetas, eu não vou citar todos porque há alguns que são diferentes, mas normalmente quando você para analisar alguém que não gosta de ser questionado, é porque ele está totalmente errado. Pois bem, essa é uma das linhas mais conhecidas a respeito de profetas e profecias nos nossos dias, que seriam o próprio Deus falando através de um homem e de uma mulher. Uma outra linha de entendimento, essa pelo menos é a que eu acredito, pelo menos vejo mais coerência, é que profeta ou profetizar nos nossos dias, nada mais, nada menos do que falar a Escritura, as profecias bíblicas, e transmitir a palavra de Deus a todos os ouvintes. Quem defende essa linha de pensamento entende que o ministério profético, como no Antigo Testamento, ele já não mais está em exercício nos nossos dias. Nós temos, por exemplo, Hebreus capítulo 1, versículo 1, que traz para nós um pouco dessa ideia de como Deus foi
falando de modo a se revelar cada vez mais à humanidade. Só que chegou um ponto em que Deus não mais levantou homens e mulheres para falarem o seu recado até o povo. Hebreus capítulo 1, verso 1 diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Quando nós vamos para o versículo 2, diz assim: mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. No versículo 1 nós temos o que é descrito como aquele ministério profético em que Deus se revelava, se comunicava, trazia à luz o seu desígnio, a sua vontade, as suas ordens, as suas leis, através de alguém, através de um homem que ele escolhia para ser o seu porta-voz. Hebreus, então, ele traz a lembrança deste momento da história em que Deus ele se comunicava através de homens. E diz assim: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras. Então não é negado pelo autor de Hebreus que Deus falou várias vezes de diversas maneiras aos nossos antepassados. Só que aí por meio de quem? Por meio dos profetas. Então, aqui o autor descreve que há muito tempo atrás, Deus ele sim se comunicou com o seu povo, se comunicou com a humanidade diversas vezes através dos profetas. Através dos profetas. Mas, no verso 2 diz assim: mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho. Então, quando a gente para analisar esses dois versículos, nós entendemos que por um tempo na história, Deus ele se comunicava através de um homem. Então ele vinha, transmitia o seu recado e esse homem então dizia: assim diz o Senhor. Era isso. Assim diz o Senhor. Fulano, o Senhor falou assim, dessa forma. Só que o tempo vai passando e vem profeta, vai profeta, vem profeta, vai profeta. Se você parar para analisar justamente em 1 Samuel capítulo 3, verso 1, diz assim, ó: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Hoje, se você parar para analisar, todos os dias tem visões, todos os dias tem profecias. E mesmo naquele tempo, as visões não eram tão constantes, elas eram raras, certo? Então, nós percebemos que com o andar dos tempos e com o passar das eras, Deus ele chegou a um ponto em que ele não mais se comunicava ao seu povo através de profetas, através de homens que iriam ser os seus porta-voz. Chegou um momento em que ele falou e se revelou através do próprio Filho, em que o Deus Filho foi ele, o porta-voz de Deus. E ele veio e trouxe para a humanidade e ensinou e deixou o seu legado sobre o que ele queria que fosse a nós revelado. A partir de Cristo, nós não temos mais esse ministério profético como no Antigo Testamento, em que Deus ele usava como regra a maneira de se comunicar um ser humano para transmitir o seu recado. Quando Jesus vem e ele, pelo que é descrito em Hebreus, ele é a revelação final do próprio Deus, sendo que agora ele, o próprio Deus, na pessoa do Filho, estava entre a humanidade e transmitiu o seu recado. Assim, o Filho, o que é que o Filho faz? Para guiar o seu povo, para guiar a igreja, o Filho não institui profetas no sentido do Antigo Testamento, mas ele escolhe discípulos, 12 discípulos. E o que esses discípulos iriam fazer? Ensinar o que o Mestre lhes ensinou. Anunciar as boas novas, anunciar que o Filho do Homem veio para se entregar por pecadores, ensinar que Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então os discípulos, eles continuam o ministério que Deus os entregou, e agora eles não mais trazem uma nova mensagem. Eles não trazem uma nova mensagem. Os discípulos, os apóstolos, não trazem um novo evangelho. Eles lançam o fundamento que é Cristo. E sobre este fundamento eles vão edificando a igreja. Os ensinos, os princípios já estão estabelecidos. O evangelho é Cristo Jesus. O evangelho é sobre a pessoa de Jesus Cristo. Portanto, não há mais a necessidade de um profeta, de um homem trazendo uma nova revelação de Deus ou uma continuação. Por exemplo, nós temos hoje a Bíblia.
E para alguns, eles acreditam que Deus falou através da escrita, certo? E aqui nós temos o registro dos profetas, mas mesmo em nossos dias, Deus continua se comunicando, Deus continua falando, trazendo à luz a sua vontade, não apenas através da Bíblia, mas através de profetas, como no Antigo Testamento. Então, eu não acredito que Deus se revele dessa forma como regra. Sim, Deus pode, em algum momento, falar através de alguém, mas isso não é uma regra. Por quê? E aqui nós chegamos à pergunta que eu fiz no início. Nós precisamos mesmo de profetas? Será mesmo que nós precisamos dos profetas? Antes de responder essa pergunta, eu vou recapitular as duas linhas mais famosas sobre profetas e profecias. Uns irmãos sinceros, irmãos em Cristo, acreditam que profetas nos nossos dias e profecias são como no Antigo Testamento. É Deus transmitindo o seu recado para um homem, e este homem, por sua vez, transmite o recado de Deus até a humanidade. Há quem acredite nisso. Por outro lado, há aqueles, assim como eu, que não acreditam que Deus continua falando como no Antigo Testamento, mas que agora, em nossos dias, Deus fala, sim, através da Escritura, através da sua palavra. E você pode dizer assim, olha, mas no livro de Atos, pelo menos, um homem profetizou a prisão de Paulo. Correto, ele profetizou a prisão de Paulo. Uma profecia muito particular a respeito de um evento que iria acontecer, e aconteceu, e naquele tempo nós não tínhamos isso aqui, certo? Nós tínhamos os escritos do Antigo Testamento, e começava a ser escrito por Paulo e outros as suas cartas, mas não naquele período em que é narrado os fatos acontecendo. Isso foi escrito algum tempo depois. Então, nós não tínhamos formado, ou eles não tinham a escritura, pois se tivessem, não seria necessário Deus falar de uma forma profética, como alguns acreditam. Pois bem, eu não nego que Deus não pudesse ou não tenha falado, por exemplo, a profecia sobre a prisão de Paulo, mas isso não é regra. Você percebe com a leitura do Novo Testamento, em que as profecias, como eram frequentes no Antigo Testamento, elas já não estão mais presentes. Aquele ministério profético já não está mais atuando. Por isso, nós cremos que quando Paulo fala sobre profecia, ele está falando a respeito do que foi revelado, da Escritura. Então, profetizar seria justamente proclamar essas profecias, este livro, estes ensinos e esse evangelho. Portanto, a profecia seria nada mais, nada menos do que transmitir o recado de Deus, a palavra de Deus. E assim o profeta hoje, se quer ser chamado de profeta, ele tem que se manter fiel à Escritura e não trazer um novo evangelho. Mas vamos lá para a pergunta. Precisamos dos profetas hoje, em nossos dias? Para quê? Você já parou para se perguntar por que eu preciso de um profeta? Evandro, mas então por que eu preciso de um pastor? Que alguns não gostam do nome pastor. Eu coloquei entre aspas, só para você entender, eu não estou falando do pastor supremo, mas do pastor, aquele homem que foi, que recebeu um chamado para cuidar do povo. O pastor, o líder, o presbítero, ele é descrito na Escritura como aquele que vai guiar o povo de Deus, guiar as ovelhas, é aquele que vai alimentar com o alimento, com a palavra, com a verdade. Ele não é dono da igreja, ele não é dono do povo de Deus, ele não deve guiar como dono, como um tirano, como autoritário, e ele não deve guiar também como alguém interesseiro, mas sempre como exemplo, entendendo que a igreja não é dele e que ela tem um dono, e o dono é Jesus Cristo. Porém, quando nós vamos para os profetas de hoje, pelo menos alguns, como no Antigo Testamento, nós não precisamos deles. Por que, Evandro, não precisamos? Vamos fazer um exercício mental. Para que eu preciso de um profeta? E aí o profeta diz, Deus nos usa para trazer à luz a sua vontade à humanidade. Nós temos a Bíblia. Por que eu preciso de um profeta? E aí o profeta vai dizer, porque através de mim, Deus, ele avisa que vai trazer um evento caótico, uma destruição para a humanidade. A Bíblia descreve, o próprio Jesus descreveu muito bem eventos, todos estes que iriam acontecer, e eles estão acontecendo.
Por que nós precisamos de profetas? Eu preciso de um profeta para que Deus me guie sobre qual é o caminho verdadeiro. Nós temos a Bíblia. Preciso de profeta para que seja então anunciado a salvação. Temos a Bíblia. Eu preciso do profeta para poder me santificar através da sua profecia. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Por que você precisaria de um profeta? Eu gostaria que você comentasse aqui. Eu preciso de um profeta, Evandro, para poder saber o que vai acontecer amanhã. Jesus disse, não se preocupe com o dia de amanhã. Eu preciso de um profeta para saber como eu devo me portar amanhã. Cabe a cada dia o seu próprio mal. Não precisa andar ansioso pelo que vai acontecer amanhã. Evandro, eu preciso de um profeta para saber, para ficar ligado nos sinais do tempo, nos sinais do fim. A Bíblia descreve o que vai acontecer. Eu vou trazer uma passagem bem famosa, que é justamente sobre a volta de Jesus Cristo, que é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês, verso 3, não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, antes de qual dia? A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes daquele dia, certo? Virá a apostasia. Virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Alguns profetas dizem, olha, Deus está revelando que vai acontecer um grande avivamento. É tempo de avivamento. Mas a Escritura está dizendo que primeiro vem uma apostasia. Então não espere um grande avivamento, no sentido de números, qualidade. Mas, em números, apostasia. Uma grande apostasia. Me parece que em nossos dias, conforme vão passando, a apostasia vai se intensificando, vai aumentando. Não, mas os templos estão lotados. Estão lotados? Eles podem estar inchados. Muitos dizendo Senhor, Senhor, mas de fato e de verdade, nem todos de fato e de verdade têm Jesus como seu Senhor. Muitos carregando a Bíblia, lendo a Bíblia, abrindo a Bíblia, pregando, mas não estão vivendo. E é o que mais nós vemos hoje em dia. Então, eu repito, por que nós precisamos dos profetas? Esse silêncio é de propósito. Você consegue responder por que você precisa dos profetas? Para conhecer Jesus, você tem a Bíblia. Para conhecer Deus, você tem a Bíblia. Para conhecer o plano de salvação, você tem a Bíblia. Para poder se fortalecer, você tem a Bíblia. Para poder se alegrar, você tem a Bíblia. Para poder fortalecer a sua fé, você tem a Bíblia. Para ser salvo, eu não preciso da profecia deles. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A fé, a salvação, que vem pela fé, e essa fé, ela é gerada após ouvir a palavra, ou seja, a profecia do fulano de tal, da fulana de tal, não gera salvação, não gera fé, não gera transformação, não gera regeneração. Essa é a única palavra através da qual e por meio da qual Deus salva, santifica, exorta a sua igreja. E assim, através desta palavra, é que Deus, Jesus, ele é revelado e deve ser assim anunciado. Portanto, eu, particularmente, eu não acredito nesses profetas que aparecem dizendo terem uma autoridade divina para falar em nome de Deus. Eu não consigo aceitar. Por que você tem preconceito? É porque é uma mulher que está falando? É porque é um menino que está falando? Não. É porque eu li e leio a Bíblia. Ah, mas você está se levantando contra os ministérios proféticos, contra os profetas. Analise muito bem que tipo de evangelho esses profetas estão pregando. Eles mentem, eles agem com hipocrisia, eles julgam, mas não querem serem julgados, eles condenam uma prática, mas eles estão fazendo, eles ensinam outro evangelho, propósito de R$100, faça um propósito de 1.000, 500, R$100, isso é o evangelho? Essa é a palavra?
Não é. Então, não há a chance, não há a possibilidade desses profetas estarem, de fato, falando por Deus, como se fossem os porta-vozes de Deus. Não existe profetas hoje como no Antigo Testamento. Não quero magoar você, não é por preconceito, mas é justamente para o seu bem que você precisa estar atento. Essa é o que nós podemos dizer, a palavra de Deus. Ah, eu sonhei, Deus me mostrou, Deus, olha, foi um anjo que apareceu. O diabo, ele é capaz de se transformar em anjo de luz. Não, mas espera lá, o Senhor está falando comigo. Ah, Deus está me dizendo, 5 pessoas com R$1.000, 5 pessoas com R$500, 5 pessoas com R$100. Faça um propósito de R$100 que Deus vai entregar a sua cura. Isso é um outro evangelho. O apóstolo Paulo, pelo menos por 2 vezes, na carta aos Gálatas, ele diz, se um de nós trouxer um outro evangelho, seja maldito. Anátema é todo aquele que traz um outro evangelho. Eu termino perguntando a você, por que nós precisamos dos profetas e de suas profecias na atualidade? Você consegue responder? Fique à vontade. Um abraço e até o próximo vídeo.